Barulho, sujeira, bagunça, dor e uma placa escrito em obras. Eu estou assim. E você? Eu sou o Danilo Carvalho e esse é o Minúcias do Essencial, um local onde a gente conversa sobre assuntos simples, mas que são essenciais para nossa caminhada diária. A desconstrução é algo que causa muito tumulto. Quando a gente fala de desconstrução de edifícios, uma parede, causa bastante bagunça. E quando a gente fala de desconstrução pessoal, também. Às vezes, ultimamente, na verdade, a gente anda falando muito sobre evolução, sobre performance, sobre onde você quer chegar, os objetivos, mas pouca gente anda falando sobre o processo para que isso aconteça. E quando a gente vai falar sobre processo para chegar em determinado lugar, a gente acaba entendendo que algo e diversas coisas precisam ser ajustadas e transformadas, não é? Por quê? Porque as coisas precisam mudar. E quando a gente fala de mudanças, não é algo confortável. Mudança é algo que às vezes dói. E geralmente quem não quer mudar ou quem não está em obras já está acostumado, já está acomodado talvez com o seu jeito, talvez por medo, porque tem medo do novo, ou às vezes, o que acontece também muitas vezes com diversas pessoas, por achar que assim já está bom. Eu não preciso mudar, ou eu nasci assim, eu cresci assim. A crise de Gabriela, né? Quando foi a última vez que você mudou de ideia? É difícil essa pergunta, não é? Porque hoje, nos dias que nós estamos vivendo, você precisa sempre ter certeza e você precisa sempre estar certo. Você precisa sempre se posicionar, ter um lado. Dificilmente alguém fala assim, tá, hoje eu tenho esse lado, mas amanhã eu posso mudar de ideia, posso pensar diferente. O Raul Seixas, ele escreveu uma música e ele, num trecho da música, ele falou assim: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E aí, lá na Bíblia, Paulo, em Romanos 12, no verso 2, ele diz assim: não se conformem com este século ou com este mundo, mas se transformem pela renovação da vossa mente, para que você entenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí a gente começa refletindo sobre essas dois textos assim distintos, né, de pessoas totalmente diferentes, né, e que muitas vezes nós não conseguimos ligar porque achamos, e a gente acaba não pegando as ideias, né? A ideia é que você esteja sempre caminhando e se renovando, se transformando. O convite aqui não é uma mudança superficial ou rasa, é uma transformação real que vem de dentro para fora. Reconstruir vai dar trabalho, vai levar tempo, porque afinal de contas você está enraizado. Nós estamos enraizados nessas ideias que nós temos. A gente demora anos para construir alguma coisa, criar alicerce. E em um determinado momento você descobre que aquilo não é bem assim, e aí para tirar isso, para você mudar, é difícil. Eu já vi nutricionistas ou pessoas, médicos falando assim, olha, às vezes a pessoa quer perder peso e hoje a gente é imediatista, né? Se a gente quer perder peso, tem que perder peso logo. Se a gente quer aprender a tocar um violão, tem que tocar logo. Se a gente quer ficar rico, tem que ficar rico logo. E aí esse nutricionista falou, você para adquirir esse peso, você demorou quanto tempo? Se você perder
X por mês, tá ótimo, porque você demorou muito tempo para perder. Então você não vai perder bruscamente e nem é saudável. Vi também um cantor, um dos melhores, para mim, um dos melhores violonistas, cantores no Brasil também, o João Alexandre. Uma vez questionaram ele e falou assim: nossa, é lindo você cantando e tocando, eu queria tocar assim, o que eu faço para tocar assim? E ele falou assim: bom, são 40 anos de estudo, né? Eu vou estudando e vou aprendendo. Não é algo fácil, é demorado. Agora, quando você aprende algo errado ou algo que depois você vê que não é bem assim, para você também quebrar, você demorou muito tempo e isso enraizou em você, faz parte de você. Em alguns momentos você vai tentar destruir isso e isso não é da noite para o dia. Você às vezes vai querer que alguém perto de você mude, mas aquela pessoa, ela já tem um tempo que ela sabe, que ela pensa daquela forma. Mas o que precisa nascer na gente é a mentalidade de que eu posso estar errado. Eu posso ter que aprender uma coisa nova. Eu preciso entender como que funciona a sociedade hoje. Eu preciso entender como que funciona a mentalidade da juventude. E às vezes a gente volta sempre no saudosismo, porque lá atrás era melhor, tal, e aí a gente acaba travando e se bloqueando. Algumas vezes também o ajuste que precisa ser feito é pequeno, detalhe por detalhe. Um modo de pensar, um modo de falar, um modo de agir, um modo de responder. Tudo isso cansa, exige esforço, e alguma coisa incomoda e às vezes o problema é que a gente acaba não mudando. Quando começa a vir um incômodo, a gente fala, deixa pra lá. A gente acaba não mudando, a gente troca, e aí a gente está acostumado, então, já que eu não vou mudar, então a gente troca de ambiente, a gente sai daquele ambiente. A gente troca de pessoas, a gente se afasta de certas pessoas porque a gente não quer mudar. E numa sociedade líquida, onde tudo precisa ser moldado como eu quero, se o celular não presta, eu troco. Se o computador já não está mais atendendo na velocidade com que eu preciso, eu troco. Eu faço a mesma coisa com pessoas, porque afinal de contas não está me satisfazendo e eu não preciso mudar. Mas já parou para pensar que talvez não são as coisas que estão lentas demais, mas você que está acelerado demais? Já parou para pensar que talvez é a sua cabeça que precisa pensar de uma maneira diferente? Acaba nascendo então dessa forma uma ilusão que é muito perigosa, que é a de pensar que o problema nunca está em mim, e a humildade é zero. Como quando o problema não está em mim, está no outro. Está na empresa, está na igreja, está no meu condomínio, está na minha escola, está em todo mundo, menos em mim. Está no esposo, na esposa, nos filhos, né? E a humildade some. Entende que a desconstrução envolve relacionamento com outras pessoas? Se por um lado existe esse extremo, por outro o extremo de achar que não precisa mudar, existe também um lado de pessoas que acabam se fechando completamente para que não chegue nenhum tipo de mudança. Então ela não quer ouvir, não quer questionar, não considera, e ela acha assim, eu não sou mais capaz de fazer ou de aprender novas coisas e eu não preciso disso. Com isso, algumas pessoas se fecham, se travam no seu mundinho e esquecem que a sociedade está evoluindo. As coisas estão acontecendo. E eu falo isso com propriedade porque às vezes dentro de igrejas, eu que sou de igreja,
a gente trava porque a gente acha que não pode se adequar ao mundo, né? Mas o que Paulo fala é: você não tem que se conformar com as coisas deste mundo, mas você precisa se renovar para entender qual que é a vontade de Deus. Se renovar na palavra, se renovar também na sua sociedade, na sua cultura. E antes que você ache que eu vou quebrar qualquer princípio, é nesse ponto que eu quero chegar agora. Tudo precisa de equilíbrio. Os princípios são firmes. Mudança de opinião, de situação, de aprendizado, não quer dizer que você vai quebrar princípios, porque a própria palavra diz: princípio é aquilo que principia, aquilo que iniciou, é o que dá o norte. Se o seu princípio é a Bíblia, ela não pode ser quebrada. A família é um princípio. E voltando a falando de Bíblia, então, vamos lá no princípio, lá em Gênesis. Era a palavra? Era a família? A família, Deus constituiu uma família, e a família é um princípio. Deus como criador é um princípio. Então, se você acredita nela como a sua base de fé, o que tem nela são princípios firmes e inabaláveis. E aí as ideias, você pode mudar de ideia, você pode lê-la novamente, você pode entender, mas você sabe que dentro dela existem princípios, e a Bíblia, no caso, será a base inabalável. Você percebe que as cidades vão crescendo, você olha e os prédios estão sendo construídos. E aí muitos precisam ser demolidos para construir outro, não porque eles perderam o valor, mas porque perderam o sentido, e agora algo novo precisa ser construído. Você entende que desconstrução não é para rebaixar ou para jogar por terra, mas sim para que algo novo seja construído e dali para frente tenha um sentido maior do que o que era antes? Você não vai acabar com aquilo, você não vai deixar de lado, mas você vai agora prosseguir maior do que era antes. Me responda com sinceridade. O que em você precisa ser reconstruído? O que é mais difícil? O que é mais necessário? É necessário que todos os dias a gente faça uma reflexão sobre o que acontece na nossa vida. Mas a gente não pode mais viver no automático. Deixa a vida me levar e sendo empurrado para lá e para cá. Nós não fomos feitos para repetir padrões. Nós temos uma mente que se expande, que é capaz de aprender novas coisas, neurônios que aprendem e se formam e se moldam para que você possa aprender mais coisas e a sua mente ser exercitada. Assim como um músculo pode ser exercitado para que ele possa ter uma função lá na frente para outras coisas, a sua mente e a minha mente ela também pode ser exercitada, e para quando você tiver que resolver um outro problema, você possa então saber de maneira mais fácil. Você foi feito para pensar, para agir e se transformar, portanto você precisa questionar, refletir, avaliar, até mesmo isso que eu estou falando aqui. Tenha coragem. Continue a construção que existe em você. Afinal de contas, quantos anos você tem para achar que já acabou? Sempre ainda há tempo para aprender novas coisas. É preciso largar um pouquinho o eu, para que a gente possa prosseguir e aprendendo e vivendo tudo aquilo que Deus tem para nós. Que esse pensamento, essa pequena reflexão possa fazer efeito em sua vida. Lembre-se que o essencial da vida muitas vezes está nas minúcias.